Olá, Deus abençoe você e a sua família. Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Como sempre eu tenho dito, que a graça do Senhor nos move, nos fortalece, nos dá condições para a gente prosseguir na jornada, não é verdade? Estamos aqui sujeitos a tudo, mas temos uma certeza de que nunca estamos sós, de que Jesus está conosco, é promessa dele. E eu creio, ele está em mim, ele está em vocês. Então, esta série é tão maravilhosa, tão edificante. Eu creio que você está sendo grandemente abençoado. Você e a todos aqueles com os quais você tem compartilhado esta série. Eu tenho pedido agora para compartilhar, para dar o seu like, porque os vídeos eles só andam mediante o like, né? Agora eu estou pedindo, está havendo essa necessidade. Eu deixava as pessoas à vontade, mas é importante dar esse like. Então, você está me ajudando a expandir o reino de Deus, chegar até aquele que está em vários caminhos, não conhecendo qual é o único caminho, aleluia, que é Cristo, aleluia, para nos levar até Deus. Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar sequência hoje à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Muito obrigada pelas orações. Deus recompense cada um de vocês. Continue orando. Preciso sim, preciso de oração. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Ela tem 4 capítulos. Foi escrita provavelmente em 67 depois de Cristo. Esta carta é comum, ela é comum, né? O assunto é parecido com o 2 Pedro e a segunda e terceira carta do apóstolo João. Tratam do andar pessoal e do testemunho de um verdadeiro servo de Cristo em dias de apostasia e decadência. Permanecer leal, confiante no Senhor em dias tão turbulentos. A mensagem é exortar Timóteo a permanecer firme no ministério que lhe foi concedido por Deus. A divisão, exortação e firmeza no ministério, capítulos 1 e 2, e exortação a perseverar na doutrina, capítulos 3 e 4. Capítulo 1, vemos nos primeiros versículos de 1 a 5 recordações, né? Para Timóteo manter viva a chama do dom de Deus que recebeu. Mesmo enfrentando a morte, Paulo queria encorajar Timóteo. O velho apóstolo instruiu Timóteo, seu filho, na fé a ser fiel, perseverar na fé e reter com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que dele ouviu. Jesus concede-nos excelentes dons para realizar a sua obra. Ele inicia a carta, quase como todas as suas epístolas, com súplicas e dando graças. Deixou Timóteo em Éfeso, em alguma época, entre a sua primeira prisão em Roma e a que sofreu mais tarde em sua volta a Roma, sob a acusação humilhante de ter incendiado a cidade. Tuas lágrimas, ele diz, ele se recorda, né, das lágrimas que Timóteo derramou. É um exemplo de uma triste despedida anterior entre Paulo e seus amigos. A criação religiosa que a mãe de Timóteo lhe deu é lembrada também da fé não fingida, né? Cultivou nele uma fé sem fingimento em Cristo. E seu pai provavelmente não era cristão. Paulo exorta Timóteo com referência ao futuro a ter zelo, coragem e ser leal. A certeza de Paulo, ele tinha visto a Jesus Cristo, né? Por ele sofrera. Jesus, embora invisível, era a única realidade indiscutível da sua vida, o seu companheiro íntimo e real. E o conhecia
como qualquer pessoa conhece seu melhor amigo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de covardia. Às vezes ficamos exaustos de lutar para sermos fiéis, dia após dia, ano após ano. Temos medo de não sermos dignos de realizar as novas tarefas que Deus nos atribuiu, ou de não estar à altura delas. Sabemos com certeza que o cristão nascido de novo, ele não se envergonha com os seus sofrimentos. O apóstolo faz que ele se lembre de que Deus deu poder para vencer as dificuldades. Amor pelos que não são dignos de amor e bom senso com o domínio próprio necessário para realizar o seu ministério. Deus nos fornecerá o equipamento certo para completarmos a tarefa que nos foi confiada. Ao compartilharmos a mensagem da Bíblia com outros, Deus pode usá-la para transformar a vida das pessoas. Em Éfeso, um dos fatos mais tristes da vida de Paulo, os falsos mestres ganharam tanto ascendência que puderam prevalecer-se da prisão do apóstolo e indispor contra este a igreja, justamente numa época em que ele mais precisava do amor e a simpatia de todos. Paulo estava preso. Todos os colaboradores da Ásia o abandonaram e ali ele destaca 2 nomes, Figelo e Hermógenes. É um reconhecimento. Ele pede misericórdia para a casa de Onesíforo, porque muitas vezes lhe deu ânimo e nunca se envergonhou das suas cadeias. Os estudiosos acreditam que Onesíforo era já falecido nessa época, mas devido ao seu procedimento exemplar, o apóstolo invoca uma bênção sobre a sua família. Capítulo 2, versículo de 1 a 7, nessa passagem, Paulo diz a Timóteo seu dever para consigo mesmo. O cristão é contemplado ali, nesses primeiros versículos, sob diferentes aspectos, de filho, de soldado, atleta e lavrador. Paulo aconselha Timóteo a receber a paga pelo seu trabalho como ministro, exatamente o que ele, na maioria dos casos, recusara fazer, antes de se estabelecerem as igrejas. Possivelmente, Timóteo, ele era de uma família abastada, que tinha condições, mas que tinha perdido seus haveres em perseguições. Timóteo, ele pode ter precisado deste conselho. Versículos de 8 a 14, disciplina necessária para quem aspira ao ministério cristão. Seu dever, a verdade. Falar sempre a verdade. Falar sempre sobre a verdade. Por esse tempo, o apóstolo passava pelo mais cruel dos sofrimentos que pode passar um homem bom, a saber, ser acusado de crime. Porém, sua mente estava voltada na eterna glória. Aleluia. Versículos de 11 a 13, tem uma lista das consolações com que nós podemos contar. Versículos 14 a 26, o seu dever para com a igreja. Como ensinar a verdade cristã. Os falsos mestres, eles podem buscar a aprovação humana, mas o verdadeiro professor, ele busca a aprovação de Deus, porque não quer ser envergonhado diante dele. Aleluia. Não torça seu sentido natural para a defesa de doutrinas favoritas. Maneja bem. Os falsos mestres, eles podem torcer os significados para seus próprios fins, mas os verdadeiros mestres lidarão corretamente com a verdade. Aleluia. O verdadeiro mestre não deve envolver-se com falatórios inúteis, vazios ou profanos, pensamentos ímpios. Tais discussões só desviam as pessoas de Deus. A igreja, ela se desviará dos ensinos da palavra, mas dentro da igreja visível, histórica,
Deus terá um remanescente de verdadeiros fiéis. Aleluia. Fuja dos desejos malignos. Tenha uma vida piedosa e pura. A palavra de Deus nas mãos de um ministro de mansidão cristã. Quebrará a oposição e manterá a igreja em seu verdadeiro caminho. Capítulo 3. Corrupção nos últimos tempos. Versículos de 1 a 2. O esforço decidido da humanidade por corromper o evangelho e frustrar a obra de Cristo é um dos pontos repetidamente tocados no Novo Testamento. Fala-se nisto muitas vezes. Vou colocar as referências. Pessoas corrompidas na mente, pensamentos ímpios e condenados por Deus e pela igreja, não irão avante quando a sua insensatez se tornar tão evidente quanto o fracasso dos magos do faraó. No final, o juízo de Deus será revelado e a verdade prevalecerá. O quadro é terrível. Os diferentes aspectos da depravação podem não ser evidentes na mesma pessoa, apesar de ter citado os nomes de Janes e Jambres, que na tradição judia, eles são citados como dois mágicos de Faraó que resistiram a Moisés. Todos serão perseguidos. Somos informados disto muitas vezes, de modo a estarmos preparados quando isto vier a acontecer. Aleluia. A Escritura é a palavra de Deus, totalmente confiável. É tudo o que necessitamos para preparar-nos para o serviço de Deus. A Bíblia é o único antídoto contra a apostasia e corrupção da igreja. A desconsideração à Bíblia atualmente é de estarrecer. Muitos líderes proeminentes da igreja não somente negligenciam a Bíblia, mas com orgulho intelectual, em nome da moderna erudição, recorrem a todos os meios imagináveis para abalar os fundamentos da sua divina origem, desprezando-a. O valor da palavra é único e suficiente para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Capítulo 4. As últimas palavras de Paulo. Versículos de 1 a 5. Ele dá admoestações solene em despedida. Paulo sabia estar próximo o dia de sua execução. Ele não tinha certeza de ver Timóteo, pelo menos de ter a oportunidade de lhe escrever outra carta. Pede-lhe que tenha em mente o dia da aparição do Senhor e que pregue a Jesus Cristo com diligência constante. Outra vez os falsos mestres. Esse assunto o abatia, o entristecia, a resolução perversa de homens de corromperem o evangelho de Cristo. Capítulo 4, versículo de 1 a 5. Vemos uma urgente e comovente exortação a pregar a palavra. O serviço do pregador deve ser diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós não pregamos para aparecer, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, aleluia. Deve ser feito tendo em vista a sua vinda e o seu reino. Deve realizar-se em todo o tempo, com repreensão do pecado, com exortação à fé, com instrução na verdade e com toda a longanimidade. Esta carta é a última que Paulo escreveu. O velho combatente da cruz, recoberto de cicatrizes das batalhas, dos sofrimentos, olhando retrospectivamente para a luta, longa, difícil e atroz, ele solta um brado de exultação. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia, aleluia. Ou seja, ele disse, eu venci. Aleluia.
Paulo descreve a sua morte como um sacrifício derramado como libação diante de Deus. O tempo é chegado. Sua morte parece iminente. Não sabemos se Timóteo chegou em Roma antes do martírio de Paulo. Seus 4 companheiros de viagem se foram, ficando apenas Lucas, o autor do livro histórico de Atos e do Evangelho de Lucas. Ele foi companheiro de Paulo em suas primeiras viagens missionárias. A capa. Paulo pede que ele traga a capa. Paulo se encontrava provavelmente numa prisão sem aquecimento. O inverno estava chegando. Carpo aparece aqui, só aqui na Escritura. Ele pede que sejam trazidos os livros, os pergaminhos, talvez documentos legais de Paulo, as Escrituras do Antigo Testamento, relatos escritos das palavras e obras de Jesus Cristo ou outros materiais do Novo Testamento, incluindo cópias das epístolas de Paulo. Versículo 16. A sua primeira defesa, evidentemente, uma audiência preliminar, quando Paulo foi chamado para responder às acusações contra ele. Provavelmente, um julgamento formal estava agora iminente e Paulo esperava uma sentença de morte. Trófimo. Aqui um esclarecimento interessante. Paulo, ele tinha operado muitos milagres em vários lugares. Ele havia curado muitos, mas aqui um dos seus queridos amigos, que ele não pôde curar, a Trófimo. E ele diz, a Trófimo deixei doente em Mileto. Ele próprio, né? Ele tinha um problema, certamente na visão, segundo os estudiosos, muitos acreditam ser esse problema na visão. Ele próprio não se curou. A Timóteo, ele aconselha a Timóteo a tomar um pouquinho de vinho, porque Timóteo tinha problemas de estômago, certamente o estresse que ele passava ali pastoreando aquela igreja, né? Aleluia. E diz a Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. E ali ele encerra a carta. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Ó soberano Senhor, o mundo nos cerca com pressões e tentações de todos os lados. Ajuda-nos a estabelecer limites corretos. Dá-nos discernimento e bom juízo para fazermos escolhas sábias. Guarda-nos das tentações. Protege-nos dos predadores físicos e mentais. Conduze-nos nos caminhos da justiça e da luz e tranquiliza-nos com tua promessa de que tua igreja invisível, nossos filhos, noras, netos, bisnetos, parentes e amigos, estamos seguros em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Mais uma carta aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Eu quis escrever aqui esta oração e ler, que, mediante os assuntos que deveriam ser citados. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor recebe, mediante a intenção do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Aleluia. É o único que pode ler, que pode ver, porque nada está oculto aos teus olhos. Aleluia. Abençoa, Pai. Abençoa cada um, Senhor, que está recebendo a tua palavra. E a fé de cada um está sendo edificada a começar de mim. Cada vez mais que eu leio a tua palavra, que eu medito na tua palavra, a minha fé é edificada. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. A próxima carta será Tito. Nós temos liberdade, nós somos livres. E a Bíblia diz, aproveitando bem a oportunidade, porque os dias são maus. Vamos aproveitar, gente. A porta está aí aberta. Aleluia. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.